Estamos no ar, mais um Parlando de Palmeiras. Eu sou o André Salem, na minha frente sempre ele, Thiago Forato, Fred Nonino. Mesmo elenco sempre não muda, né? A galera assiste na esperança de mudar, né? Mas não muda, é sempre os mesmos. Hoje nós vamos falar sobre o nosso técnico da seleção brasileira, o Tite. Ele que já treinou o Palmeiras, né? Tem muita gente que não lembra que ele treinou o Palmeiras. Ele treinou o Palmeiras em 2006. E depois ele foi pro Corinthians, construiu uma história no rival, né? No Corinthians ele teve passagem também pelo Inter, enfim, por outros clubes depois. Mas a passagem mais marcante foi no Corinthians, onde ele ganhou Libertadores, Mundial, Brasileiro. E aí ele vai pra seleção brasileira e hoje é a segunda Copa dele. Então os palmeirenses são obrigados a torcer por ele, né? Os palmeirenses que torcem pra seleção, enfim, tem que torcer por ele. Ele é o técnico que pode trazer o Hexa, e a gente vai falar hoje um pouco, relembrar a passagem dele pelo Palmeiras e falar sobre a nossa relação pessoal com o Tite, se a gente gosta dele, se a gente odeia ele por ele ter identidade com o Corinthians. Enfim, teve algumas polêmicas na época do Corinthians, o fala muito, né, com o Filipão. Então a gente vai discutir hoje um pouco aqui. A passagem dele pelo Palmeiras foi curta, foram de 20 jogos só, foram 8 vitórias, 5 empates, 7 derrotas, ele estreou, curiosamente, ele estreou contra o Santa Cruz e o último jogo dele foi contra o Santa Cruz, no Brasileiro de 2006. Ele pegou o time, tava em último no campeonato. Eu acho que o Palmeiras em 10 jogos tinha 8 derrotas e 4 pontos, só uma vitória, um empate e 8 derrotas. O Palmeiras estava muito afundado, estava em último. E aí teve a parada para a Copa do Mundo, enfim, depois ele dá uma arrancada. Mas ele pega o Palmeiras em último e deixa em 15º, na época já tinha 20 clubes do Brasileirão. Então, vamos falar um pouco da passagem dele pelo Palmeiras. Thiago, Fred, e aí, vocês gostaram da passagem dele pelo Palmeiras? Foi marcante? Vocês lembram dele no Palmeiras? Lembro. Vagamente? Como que vocês lembram dele no Palmeiras? Olá, queridos amigos, e vou dizer que tem excelentes recordações do Tite, por um motivo muito especial e nada particular. Acho que particular a todos os palmeirenses, que o Tite sempre se gabou de ter descoberto o Valdívia, né? Sim. Que o Tite, ele se gaba de ter indicado o Valdívia, que na época ele foi anunciado meio que como um volante, muita gente achava que ele era volante, mas foi Adenor o responsável por ter trazido Jorge Valdívia ao Palmeiras, que depois ele construiu uma história no Palmeiras. O Valdívia se aposentou esse ano e tudo mais, mas foi lá que tudo começou, né? E o Tite, igual você falou, ele pegou terra arrasada, a gente tava brigando pra não cair, depois de já ter sido rebaixado em 2002, ter brigado contra o rebaixamento em 2006, o que faz aquela piadinha de ano de Copa, né? Que em 2014 também quase caiu, em 2010 não foi bem, mas em 2018 a gente foi campeão, em 2022 também a gente foi campeão. Mas eu guardo com carinho a passagem do Tite. Eu não sou um palmeirense que odeia o Tite, não sou um palmeirense que tem um rancor ou mágoa ou qualquer coisa assim, nenhum sentimento negativo do Tite. Tenho um sentimento de muita gratidão por tudo que ele fez no Palmeiras, apesar da passagem ter sido um pouco relâmpago, né? E aí, Fred? Eu concordo com o Thiago. Acho que o Tite sempre fez bons trabalhos, não só no Palmeiras, mas em todos os clubes que eu vi ele trabalhar. Eu gosto muito dele. Acho que só de ter descoberto o Valdívia isso aí já vale, é né? um presente enorme para o palmeirense. Então eu gosto muito dele. Acho que foi merecida o convite dele para a seleção brasileira. Tenho algumas discordâncias dele como treinador, algumas discordâncias pontuais, tanto quanto quando ele treinou o Palmeiras, tanto na seleção brasileira. Acho que ele tem alguns modos um pouco antigos, algumas coisas. Você acha que ele tem modos antigos, meu querido Frederico? Eu acho que algumas tipo coisas de eu modos acho antigos que você acha que ele ainda é muito, por exemplo, daquela linha. Ele procura ser muito daquela linha paizão, sabe? Ah, sim. Da mesma escola de Scolari. Isso, da mesma escola do Scolari. Eu acho que tanto é antigo que o Scolari aposentou, né? Eu gosto muito do Filipão, sou apaixonado pelo Filipão como palmeirense, mas acho que já deu, né? Já deu pro Tite? Já Você deu. já tá aposentando o Tite antes da hora, é isso? Já deu. Não, eu não estou aposentando o Tite, que fique bem claro. Ele tá aposentando o Tite. Eu estou aposentando essa forma de trabalhar. Mas é a forma dele, eu acho que então agora... eu acho que ele pode se modificar, ele pode se modernizar, por que não? Não, pode. Essa é a minha opinião, né? Eu acho que, por exemplo, na seleção tem que estar os melhores. Sim. A gente Né? tem, inclusive, um vídeo sobre isso, isso. né? Mas o Tite do Palmeiras, ele não saiu pelo baixo desempenho, né?
Ele saiu depois de uma rusga com o Palaia, na época, com o Hugo Salvador Palaia, se não me falha a memória o nome dele. Eles tiveram um pequeno entreveiro ali e ele acabou saindo. No jogo contra o Santa Cruz, o Tite reclamou da arbitragem, né? E o Palaia falou que o Palmeiras não estava jogando nada, estava apresentando um futebol medíocre e que ele tinha que se preocupar em fazer o time melhorar e não se preocupar com a arbitragem, e falou que ele tinha que calar a boca. E aí o Tite pediu demissão. Foi o Tite que pediu demissão, Então. mas o Tite teve que sair escoltado pela polícia porque os torcedores queriam bater nele. Os torcedores do Palmeiras não gostavam do trabalho dele. Ele tinha sido goleado recentemente pro Santos, tinha levado uma goleada do São Paulo, se eu não me engano. Mas o time cai entre nós, né? Então, mas aí que tá. Em 2004, o Palmeiras termina em quarto e vai pra Libertadores. Em 2005, termina em quarto e vai pra Libertadores. Em 2007, termina em quinto, se eu não me engano. Chegou na última rodada com chance de Libertadores. Com chance de Libertadores não foi. Aí perdeu pro Atlético Mineiro, acho que terminou em quinto, mas só dependia dele, era só ganhar. 2008 nem se fala, ganhou o Paulistão, foi pra Libertadores, terminou em quarto. Sim. De 2004 até 2008, e 2009 também brigou pelo título e tal. Sim. Nesse período, o único fora da curva foi 2006. Mas por culpa do Tite, então, você acha? Eu não acho que seja só culpa do Tite, mas você acha que, tipo... Porque não era um período tão ruim do Palmeiras. Era um período sem títulos. De fato, sem títulos. Mas não era um período de brigar pra cair. Tudo bem, a gente cai em 2002. Ele pegou o time em último. A gente volta em 2003 e depois a gente faz boas campanhas até 2006. Só que 2006 é um ponto fora da curva. Ele pegou o time em último, mas era começo de campeonato. Não, O aproveitamento dele foi de 48%, se eu não me engano. Uhum. É um aproveitamento baixo. Não, é um aproveitamento baixo, mas... E ele não tinha um time tão horrível assim pra época. Ele tinha o Edmundo, ele tinha o Paulo Baier, ele tinha o Gamarra, ele tinha o Valdívia, ele tinha o Juninho Paulista. Era um bom time. Ele tinha o Dininho, tinha o Marcos Cavalieri. O Marcos ficou muito machucado, mas o Marcos tinha ali... quase não jogou. Mas tinha o Cavalieri, tinha o Eu acho que Sérgio. era mais o Diego Cavalieri que tava jogando. Aí tinha o Lúcio na esquerda, que não era um lateral horrível. Tinha ali o Correia, o Marcinho, que tinha vindo do São Caetano. Não era um time horrível. E era muito parecido com o time de 2004, 2005, que foi pra Libertadores. Ali tinha o Pedrinho em 2005, mas em 2006 tinha o Edmundo, tinha o Paulo Baier, que chegaram pra 2006, o Valdívia. Eu acho que era até um grupo mais qualificado que anos anteriores, só que terminou em 16º. Ele deixou em 15º e terminou em 16º. Só que aquele time não tava dando liga, né? Aquele time no começo do campeonato ele não engrenava, ele não tava dando liga. Na hora que chegou o Tite, ele 2 em 3 jogos ali, ele conseguiu fechar a casinha, embora tenha tomado algumas goleadas, mas ele conseguiu meio que arrumar. Ele começou a jogar com 3 zagueiros, no 3-6-1, inclusive. 3-6-1, exatamente, ele jogava isso, só com um atacante, o Enilton muitas vezes na frente. Então. Ele fechou a casinha ali. Eu acho que ele fez o básico ali naquela época, naquele contexto, porque o Valdívia que foi contratado não era o Valdívia de 2008. Sim, não era o Valdívia de 2010. Era o outro Valdívia, sim, ele tava começando. Era um Edmundo já em fim de carreira, era um Paulo Baier já em fim de carreira. Sim. Então os caras eram bons, mas estavam muito longe de estar no auge. O Valdívia tinha acabado de chegar. Inclusive, o Tite, quando assumiu, o Valdívia não tinha nem sido contratado, eu acho. O Valdívia veio um pouco depois. Ele veio no meio do ano. Ele veio no meio do ano. Então, ele veio acho que em agosto, se eu não me engano. Então, o Tite ali, pelo que ele se propôs a fazer, eu acho que ele fez bem, que é ter evitado ou ter safado na medida do possível o que seria o segundo rebaixamento. Então, nesse aspecto, ele fez bem. A realidade do Palmeiras naquela época, infelizmente, era essa. Apesar dos nomes e tudo mais, mas é que 16 anos a gente falando depois, os nomes são bons, mas na época não tava dando liga. Vocês acham que tinha mais nome do que futebol? Naquela época tinha bem mais nome do que futebol. O próprio Edmundo, ele não tava bem em 2006. Jogou bem. Em 2007 ele jogou bem, mas aí o Valdívia já tava adaptado, o Valdívia já tava um ano no Palmeiras. Então o Valdívia, ele deslanchou a partir de 2007. Essa dupla Valdívia e Edmundo em 2007 foi sensacional. 2007 foi o melhor ano do Valdívia, eu acho. Pelo Palmeiras foi. E essa dobradinha... E essa dobradinha entre Edmundo e Valdívia em 2007 foi sensacional. Para um torcedor que não estava acostumado mais a ganhar títulos, a alegria do palmeirense era ver Edmundo e Valdívia dentro de campo, cara. Eu lembro de um 4-2 Palmeiras e Flamengo no Maracanã, que Valdívia e Edmundo destruíram o Flamengo em pleno Maracanã, com um golaço de falta do Edmundo, inclusive. Sim. Então, o Caio Júnior também foi importante, porque o Caio Júnior, ele era muito criticado como Harry Potter, como estagiário, mas o Caio Júnior, ele conseguiu melhorar o time do Tite.
Ele deu uma cara melhor pro time do Tite, mas o Tite deu o pontapé inicial para que isso pudesse acontecer, de certa forma. Caio Júnior, que era o treinador da Chapecoense, né? Sim. Mas o Fred falou que o Tite sempre fez bons trabalhos, eu discordo, porque o Tite, ele começou como técnico em 1990, foi o primeiro trabalho dele. Os anos 90 inteiro... ele não apareceu, Ele não apareceu. Ele foi aparecer em 2000, se não me engano, com o título gauchão do Caxias. Ele ganha um estadual com Caxias, em 2001 ele ganha a Copa do Brasil com o Grêmio. Isso, sim. E ali que ele aparece, mas só também. Aí depois em 2005 ele vai para o Atlético Mineiro e ele monta o time que termina rebaixado, ele sai um pouco antes do rebaixamento, mas ele começa um trabalho que termina no rebaixamento do Atlético Mineiro em 2005. E aí, em 2006, ele acaba no Palmeiras. Ele não faz que esse seja trabalho. da mesma época, mas ele é daquela leva de gaúchos. Filipão, Celso Tite, Roth, Celso leva boa. Ele tem muito essa... Então, ele tem muito esse estilo de jogo que é mais resultadista, mais retranqueiro. Mas acho que no Corinthians ele conseguiu se reinventar depois. Tanto que ele era chamado muito de empatite, até no começo do Corinthians. Ele era chamado de empatite porque empatava muito, porque é esse estilo resultadista. O Filipão é um cara que empata muito, o Mano Menezes é um cara que empata muito, Celso Roth, são técnicos resultadistas. Celso Roth não empata, não. Ele perde muito. Ele perde mesmo. Mas são técnicos resultadistas, que você não vai esperar espetáculo. No Corinthians, sim, depois ele arrumou lá um jeito de jogar e jogava bem. Sim. Mas ele tinha muito material ali também. Eu acho que foi o auge do Tite, foi no Corinthians 2015, foi o melhor futebol. Mas foi o melhor time que ele pegou na mão, eu sim, acho também. Ele sim. tinha um time forte. Né? Ajudou. Talvez como resultado de trabalho foi o melhor trabalho. Como resultado, 2012 como foi o melhor, né? Mas eu acho E que até já... no Corinthians, quando ele chega, tem a derrota pro Tolima, né? Quase foi demitido. Sim. Aí eles ganham do Palmeiras no jogo seguinte. E ali que salva o Tite do cargo. E aí eles terminam campeão brasileiro no fim do ano. Foi bem aquela história que o Andrei segurou ele. Aquela velha história. Aquela velha história. Mas essa história. Então, mas se perde pro Palmeiras na sequência, provavelmente o Tite não teria a sequência que ele teve no Corinthians. E hoje ele é só um técnico normal. Sim. Então, assim, eu não acho, igual o Fred falou, que ele sempre fez bons trabalhos. Eu discordo um pouco, porque, na minha opinião, o trabalho dele no Palmeiras, eu não digo que foi ruim, mas eu digo que foi regular, foi normal, foi ok. Foi nota 5, ele teve quase 50% de aproveitamento, foi ali nota 5, ok, mas eu não acho que foi um trabalho bom, espetacular. Mas você não acha que ele pode ter tido alguns bons trabalhos que não refletiram em resultado? Eu acho que os bons trabalhos do Tite vieram mesmo a partir de 2008, quando ele ganhou a Sul-Americana do Inter. Aí de 2008 pra cá, ele é vice da Copa do Brasil, aí eu acho que ele consegue ter uma continuidade de bons trabalhos. Sim. Aí sim. Então, mas é que eu falei, ainda no Corinthians, no começo, ele tem dificuldade. Ele balançou um pouquinho, mas o final das contas, né, foi positivo. Tanto pra ele quanto pro Corinthians, infelizmente. Mas hoje ele é muito identificado com o Corinthians, não tem como falar que não. Completamente. Você olha o Tite, vem na cabeça Corinthians. Claro, Não tem como falar que não. Igual o Felipão. O Felipão é Palmeiras, o Rogério Ceni é São Paulo, enfim, o Marcos é Palmeiras, tem jogador sem... Mas o Tite é muito Corinthians. Apesar o que a gente falou, ele já treinou... E ele já tinha treinado o Corinthians antes, em 2005. Ele treinou o Corinthians também na época da MSI, né? Então. E ele nunca conseguiu fazer bons trabalhos, eu estou falando assim. O fator tempo ajuda. Sim, o trabalho acho que com Caxias e com Grêmio foi uma coisa meio isolada ali. Porque se você pegar um recorte, ele começou a carreira em 90, até ali 2008, quando ele vai pro Inter... Ele só tinha uma Copa do Brasil e o Gaúcho lá, eu acho que basicamente isso. Sim. E isso dirigindo Atlético Mineiro, Palmeiras, Corinthians, Grêmio, enfim, times grandes, né? Aí no Inter, que ele vence a Sul-Americana, é vice da Copa do Brasil, aí que ele sobe um pouco o patamar, vai pro Corinthians. Em 2008 eu acho que tem essa virada de chave no Inter. Apesar dele já ter sido campeão no Grêmio, ter uma identificação com o Grêmio na época que ele foi contratado pelo Inter, né? E apesar dele ser um técnico gaúcho, né, e treinou os dois de lá, ele é muito Corinthians. Você olha, Corinthians, não adianta. Hoje a identificação dele com o Corinthians é absurdo, gigantesca. Mas isso influencia alguma coisa pra vocês? Pra mim, sim, cara. Pra mim, eu não consigo gostar dele por isso, assim. Eu olho pra ele, eu vejo Corinthians, então... E eu acho que o Tite ajuda a afastar as pessoas da seleção brasileira. Porque... Ou os palmeirenses da seleção brasileira. Então, mas ninguém gosta do Corinthians, tirando o corintiano. E ele é muito Corinthians, e eu acho que ele não é carismático, eu acho que ele é muito, tipo, a entrevista dele é chata, ele quer falar o tatiquês, né, que ele quer falar termos bonitos que ninguém entende, a gente que gosta de futebol acha chato. A minha mãe gosta do Tite, A gente não entende as coisas que ele fala direito. Acho ele simpático.
Eu não acho. Então, eu não acho que ele é simpático. Eu não acho que ele é carismático, sabe? Eu não acho que ele tem carisma. Eu discordo. Eu acho que ele é um cara carismático, sim. Eu acho que ele conseguiu angariar um público off-Corinthians. Eu acho que tem muito palmeirense que gosta dele também. Eu não gostaria de vê-lo no Palmeiras. Não, por eu acho que não dá. Identificação com o Corinthians, concordo. Mas eu não acho ele antipático, não. Eu acho ele simpático. E assim, eu particularmente tenho esse sentimento bom pela passagem dele no Palmeiras, por ter trazido o Valdívia e, de certa forma, ter afastado o Palmeiras do rebaixamento. Então, pra mim, a última impressão é a que fica. Sim. Então, acho que isso foi positivo e, assim, mesmo com todo o sucesso dele no Corinthians, eu não consigo ter essa rejeição. Ele sai do Palmeiras, ele deixa o time em 15º, a 2 posições da zona. Tá na beira, mas não tá em último. E na 25ª rodada. Ainda tinha mais 13 jogos. Ainda tinha campeonato a 2 posições. Então ele não livrou do rebaixamento, ainda tava brigando. Mas ele ajudou a dar Tudo bem, split. Ele tirou da zona, mas deixou no bolo ali ainda. Ele saiu e deixou no bolo. E foi ele que pediu demissão, então ele meio que abandonou o barco. Ele abandonou o barco, Mas ele poderia ter falado, não, eu vou até o fim, a gente não vai cair, eu vou até o fim. Mas a primeira desavença ali com a diretoria é que a gente não sabe chamar as coisas. É que a gente não sabe o que aconteceu, Fala que foi um desrespeito da diretoria com ele pediu pra sair, alguma coisa nesse sentido, né? O que eu concordo completamente com o Palaia. Eu sou muito assim, eu acho que eu tenho uma raiva de quando você não joga nada, quer culpar juiz. Salvador Hugo Palaia. Vocês sabem que eu sou assim, né? Quando vocês querem culpar juiz, eu falo, não, o Palmeiras não jogou nada, não deu um chute no gol, vai ficar culpando o juiz. Eu acho que se você joga muito, busca o gol e tal, e o juiz te tira os gols, aí é foda, mas... Sim. Quando você não joga nada, você não merece ganhar, e o juiz erra, beleza, mas você vai ficar culpando o juiz, eu não consigo fazer Não, eu também não sou desse time, mas algumas vezes isso aconteceu. Eu confesso que eu não lembro exatamente se o Palmeiras jogava um espetáculo ou não, isso eu sinceramente não tenho muita recordação, mas se foi isso mesmo, se o Palmeiras não tava jogando nada e ele vivia reclamando de arbitragem, é foda, tipo, eu acho que essas coisas podem ser resolvidas internamente, né? Sim. Eu acho que o Palaia não precisava vir em público mandar ele calar a boca, eu acho que são algumas palavras fortes que, né, que meio que fere a tua honra, assim, né? Então, a gente não sabe também chamar mais coisa. Eu, honestamente, a minha memória, eu não me lembro do Tite reclamando de maneira exacerbada da arbitragem, mas eu lembro que o fantasma do rebaixamento já ecoava nas alamedas do Palestra Itália. Isso eu tenho total recordação. O Palaia também não foi lá um bom o Palaia, ele dava declarações muito infelizes, né? Ele era um cara muito folclórico também. Ele seguia a linha... Ele era da turma do Roberto Friso, Arnaldo Gironi, essa galera que não pode mais. A diretoria do Palmeiras era horrível, ele era filho, entre aspas, do Mustafa, né? Então. Um dos filhotes de Mustafa Contursi. Mas, por exemplo, em 2007, a gente tem a recordação que o time jogava muito bem. Com o Valdívia, Edmundo. Acho que foi o primeiro grande time que os palmeirenses da nossa geração viu, assim, talvez. Pós-Parmalat, com certeza. Sim. Acho que foi... Porque, é o que eu falei, 2004, 2005 classificou pra Libertadores, terminou em quarto, mas era, sei lá, o nível do futebol brasileiro era muito fraco e tal. Em 2007 a gente via jogos que dava gosto de ver, né? Digamos assim, jogados. Vocês acham que se o Tite tivesse continuado e ficado pra 2007, o que aconteceria? Nossa. É que assim, no fim não aconteceu nada. O Palmeiras não foi nem pra Libertadores. No fim não aconteceu nada. Mas o Palmeiras brigaria pra não cair, brigaria pelo título. Seria a mesma coisa. O Valdívia ia encaixar com o Edmundo. É que a gente tem que pensar Ou ele ia pôr o Valdívia pra marcar, o Edmundo pra marcar. A gente tem que pensar que o Tite de 2007 não é o Tite de 2022, ou não é o Tite de 2015, por exemplo. Era o Tite da época. É um exercício difícil de fazer. Porque os bons trabalhos do Tite começaram a engatar justamente em 2008. Né, com o Inter. Então, cara, eu confesso que fico curioso fazendo esse exercício. Até onde esse time do Palmeiras chegaria com Edmundo e Valdívia no elenco? Eu confesso que fico curioso. Eu acho que poderia brigar um pouquinho mais pelo título brasileiro de 2007, talvez. Você acha que ele faria um trabalho melhor que o do Caio Júnior, então? Eu acredito que sim. Acredito que sim. Se bem que o Caio Júnior dava carinho pro Valdívia, que o Valdívia era muito carente de carinho na época do Palmeiras. Mas eu vou te falar uma coisa. Deixando, eu acho que o Tite um pouco de lado, eu gostaria que o tempo voltasse para ver o Edmundo e o Valdívia jogando hoje. Ixi, aí vamos ter que criar uma máquina do tempo. Maravilhoso. O Valdívia eu ainda acho que dá jogo. Se ele quiser voltar, jogar mais 6 meses um Paulistão, por exemplo, eu acho que ele consegue. O cara tá trincado. E joga o fim da bola, né? Sim. Eu acho que isso não há dúvida. Mas eu vou aqui... vou mudar um pouquinho minha opinião, de verdade. Eu pensei no que o Salem falou. Qual é a mudança?
Eu tô pensando aqui, eu acho que talvez o Palmeiras tinha mais time do que treinador naquela época. Eu realmente achava. Mas você não lembra desse time jogando bola no começo do Campeonato Brasileiro? Mas... Esse time era um catadão em campo, o Brasileirão 2006. Então, mas se você olhar o elenco não era tão ruim. Eu não acho que o time é bom, tá? 2006, não acho que o time era bom. Não era excelente, mas não era pra cair. Mas não era pra cair. Isso eu concordo. E eu acho que era melhor no papel que 2004 e 2005. 2004 e 2005 foi pra Libertadores. Concordamos nisso, 2006 ficou uma posição das outras, terminou em 16º. Mas o fantasma do rebaixamento já estava rondando. Então, mas você acha que era... Olhando no papel, você acha que era time pra estar na 16ª posição? Pô, não, mas... É isso que eu tô falando. Não era time pra estar em 20º também. Mas ele chegou na 6ª rodada, o Tite. Sim, ele estreou na 6ª rodada. Mas o Palmeiras já não vinha jogando bem desde o Paulistão. O Palmeiras já não vinha jogando bem desde a Libertadores, desde a Copa do Brasil. Tudo bem, mas ele pega no comecinho, na 6ª rodada. Ele deixa o time na 25ª rodada em 15º, ele teve muito tempo, assim. Você não acha? Mais da metade do campeonato ele trabalhou. Ele foi contratado em junho, eu acho. Foi um pouquinho antes da Copa. Foi um pouquinho antes da Copa, na parada da Copa que ele ajustou o time. Então. E o time voltou bem. O time voltou completo. Isso eu tenho uma recordação bem fresca, que o time voltou bastante modificado em relação antes da Copa. Na volta da Copa, era o outro Palmeiras. Aí o Palmeiras deu um breve splitzinho ali pra dar uma afastada. Antes da Copa, eu acho que ele não tinha ganho nenhum jogo. Antes da Copa. Isso eu já não me recordo. Mas eu me recordo desse fantasma que o time era realmente um catadão. O time vinha mal desde o Paulistão. A gente tava desesperançoso, né? O Tite, assim, cara, em 20 jogos... É difícil dizer o que aconteceu pro... Mas é mais da metade do campeonato. Você não concorda? É um turno e um jogo. E ele teve tempo pra trabalhar, que foi a parada da Copa. Sim. Tudo bem que teve uma evolução, é isso que a gente tá falando. Teve uma evolução, exatamente. Teve uma evolução e ele conseguiu tirar da última posição. E ele conseguiu fazer o time jogar. Inicialmente, nas primeiras rodadas da volta do Campeonato Brasileiro de 2006, o time estava jogando futebol. Antes disso, o time não jogava futebol. O time jogava algum outro esporte que eu não sei identificar. Não, sim, mas você tá na última posição, na 6ª rodada, não quer dizer grande coisa, porque tem muito campeonato ainda. Tem muito campeonato, mas você tem que abrir o olho, né? Esse ano, Fortaleza passou muito tempo na última colocação, ou coisa próxima, e classificou pra Libertadores. Sim. Então, assim, tudo bem que hoje vai metade dos times, mas... Sim. Primeiro turno inteiro. O Fortaleza. Sim. É uma outra situação. E o trabalho do cara lá realmente é muito bom, né? Sim, que o trabalho do Vojvoda já era de ano anterior. É outro cenário, concordo. Cenário, mas tô falando assim, você está na 6ª rodada, em último, não quer dizer grande coisa no campeonato de 38. Não quer dizer pelo resultado, mas pelo que o Palmeiras vinha apresentando dentro de campo, quer dizer muita coisa. Porque o Palmeiras realmente tá jogando muito mal. Você acha que o Tite deveria ter feito mais? Eu acho. Eu também acho. Mas eu não acho que foi um trabalho ruim. Se fosse ruim, ele não teria tirado a zona de rebaixamento. Então. Eu acho mas que ele não foi bom, eu não consigo falar que foi um trabalho bom. Não vou falar que foi bom. Foram 20 jogos. É impossível você avaliar um trabalho bom ou ruim com 20 jogos. 20 jogos é pouquíssima coisa, mas não você é não nada. acha que em 20 jogos ele poderia ter feito mais? Eu acho que ele fez... Mas eu tô falando, é mais da metade do campeonato. Ele fez o mínimo, digamos assim. Ele fez o mínimo para que a gente pudesse ter um pouco mais de tranquilidade e ficasse menos assombrado com a possibilidade de ser rebaixado de novo. Que era muito real na época. Embora o time fosse bom no papel, blá 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 e tudo mais, o time não tava jogando bem. O time passou um primeiro semestre inteiro vegetando dentro de campo. Muito mal. Com o Edmundo, inclusive. Que o Edmundo também tava jogando mal. Sim. O Juninho jogou pouco. Sim. Enfim, é uma temporada difícil. O Marcos machucou muito. Exatamente. Mas o Tite... Mas eu acho que o Juninho já tava em final de carreira, né? Sim, ele já tava em final de carreira. Ele veio já no final de carreira. Mas ele jogou muito bem em 2005, o Juninho. Em 2005 ele jogou bem. Ele fez, acho que um gol que classificou o Palmeiras pra Libertadores. Acho que foi um gol dele. Ele jogou bem aquele ano. Sim. Mas, assim, o Tite... Em 2006 a gente tava na Libertadores, né? A gente caiu pro São Paulo em 2005, 2006. Acho que era o Leão técnico ainda. Então, o time do Palmeiras... Aí o Leão acho que foi demitido depois da Libertadores, se eu não me engano. Aí tava o Vilar de interino. Isso, No começo do campeonato, até essas 6 rodadas. Aí veio o Tite... E depois terminou com o Vilar o campeonato. Assim, fez o básico, fez o mínimo. Eu acho que o Tite fez um pouco mais do que o mínimo, vai. Se for pra calcular alguma nota. Mas assim, olhando o Tite, o técnico Tite historicamente, assim, né? A gente tem um recorte da carreira dele, ele ainda tem mais alguns anos, ele ainda tá disputando a Copa do Mundo, né? Europa? Pode ser campeão da Copa, a gente não sabe.
que pode mudar o patamar dele se ele for o Hexa. Enfim, ele pode ir pra Europa. A gente não sabe como que vai se destrinchar a carreira dele. Mas vocês acham que hoje o Tite já é um dos maiores técnicos da história do Brasil? Que patamar vocês enxergam ele? É o que eu falei, na minha visão, ele nunca foi um grande técnico. Ele teve um período bom no Corinthians ali, porque encaixou o time. Enfim, na seleção tem resultado, mas não é testado. Quando é testado não vai bem. Ele ganhou só uma Copa América com a seleção. Na Copa do Mundo perdeu nas quartas para uma Bélgica, que, enfim... Eu acho que o Tite é sim um dos grandes treinadores que a gente tem, e no século XXI, mas, assim, fatalmente, eu é um acho que dos ainda maiores, tá muito abaixo de Filipão, de Luxemburgo, de Tele. É que eu acho que daqui 50 Zagallo. anos a gente não vai olhar pra trás e lembra, nossa, lembra dos times do Tite? Nossa, lembra como que o Tite jogava? Sim, não ele vai não deixou nenhuma marca. não vai deixar legado, como o Felipão e o Luxemburgo, por exemplo, deixaram. E o Tele, até hoje o Abel se espelhando no Exatamente, eu acho que ele tá numa outra prateleira de técnicos. É bom, muito bom. Foi vencedor? Multicampeão. Mas ele não vai deixar essa marca na carreira dele como o Felipão, como o Luxemburgo deixaram, como o Tele também deixou. Eu acho que o Tite é um bom treinador. Ponto. Sim. Só. Acho que ele deve ir, independente de ser eu acho que ele é mais do hexa, que bom, né? Ele ganhou muito. Não, na minha opinião, ele é bom. Só. Não vai ser lembrado... Agora vai pra Europa. Treinando a seleção, deve ir pra Europa. Independente de ser campeão mundial ou não. Eu acho que ele deve ir pra Europa. Algum time... Ele tem Se mercado, for campeão, né? eu acho que sim. Diz ele que foi sondado por alguns times europeus, tem alguns, né? Até algumas hoje sondagens. só o Filipão e o Luxemburgo foi pra um grande centro da Europa. Mas se ele não for campeão, ele vai pra um time mediano tem vários outros da técnicos Europa. que foram pra seleção e não foram pra Europa. Não foram pra Europa. Então, A maioria, aliás, não foi. Eu falei, só o Felipão e o Luxemburgo. Luxemburgo. Mas 95% não foi. Então, o pessoal fala, né, os amigos do Thiago, que tem sondagens aí. Eu não falo nada. Então, não sei. Eu acho que vai depender do desempenho da Copa. Se for campeão, sim. Se cair numas quartas ali. Eu acho que ele vai de qualquer jeito, sabia? Eu acredito. Pra mim é um ponto de tão... interrogação. Eu acho que isso independe, se ele vai ou não, pra mim independe do desempenho da seleção na Copa. Mas você não acha que só muda o time? Por exemplo, se ele for pro campeão mundial, se ele for da Copa, ele vai pra um time grande. Pode ser. Eu acho que ele pode ir pra Agora, um time grande se ele não for ganhando. campeão, ele vai pra um time médio, um time mediano. Não sei. Confesso que não sei. Não sei se ele aceitaria um convite. E se ele voltar pro pra um Brasil, médio. rapidinho, De repente, estamos Turquia. encerrando aqui. Se ele volta pro Brasil, o normal é ele no Corinthians. Que patamar ele volta? Ele pra volta dirigir grandão, um né? Corinthians, Ele um volta Flamengo, um grande, ele volta Atlético, um grande. Palmeiras. Ele volta grande. Ou ele iria, sei lá, pra um projeto do Cruzeiro, uma coisa assim, um Vasco que tá... Nossa, se ele não fosse pro Corinthians ia dar problema. Não, e outra, a própria efetivação do Lázaro no Corinthians, eu acho que, eu não sei, eu tenho uma desconfiança aí que é uma jogada. Há uma esperança. É uma jogada do Duílio, porque eles não têm certeza de nada com o Lázaro. E se não for uma jogada? E se o Lázaro for bem, não for uma jogada? Não, faz parte do Ou jogo. Ou eles contratam outro, o Jorge Jesus. É. Vamos supor que o Tite fala, eu não quero trabalhar em 2023. Eu acho que ele vai falar isso. Aí ele volta em 2024, já é outro cenário, enfim. Mas analisando o futebol agora, o Flamengo hoje, o Atlético Mineiro hoje, ele provavelmente vai ser esses times? Ou vocês acham que tem chance dele ir pra um, o Flamengo já tá Cruzeiro fechado, da né? vida? Como assim um Cruzeiro da vida? O Cruzeiro não é grande? Não, mas, isso? mas hoje não é isso. protagonista. Ah, tá. Um Vasco, um Botafogo, esses times que não são protagonistas, um Santos. Vocês Não. acham que... Eu acho que se ele voltar, ele volta pra ganhar. Ele volta querendo ganhar. E em time como Vasco e Ele Cruzeiro, só ele não vai toparia um ganhar. projeto um de projeto título. vencedor, Ou pro Corinthians, Mas que o mesmo Corinthians não tendo não é um projeto... projeto de título Mas aí é hoje. pela identificação. Aí é exceção. Pra mim, Eu essa é a acho que ele exceção. não volta. Eu acho que ele vai pra Europa, como eu disse. Mas se voltar, é Corinthians. Se voltar, eu também acho que é Corinthians. Aí O não tem a Lázaro menor só vai dúvida. segurar banco pra ele. Sim. Bom, então... Tá esquentando. Então é isso, vocês gostam dele. Eu não gosto muito. Mas tudo bem. Deixa aí nos comentários se você gosta do Tite, se você não gosta. Se a gente falou besteira, que provavelmente falamos. Inscreva-se no canal. Inscreve no canal, compartilha o vídeo. E é isso aí. Tchau. Valeu. Uou.